Nesse terceiro bloco do nosso módulo, nós vamos falar então sobre quais são os principais indicadores para monitoramento de mastite em rebanhos. Obviamente, esses indicadores vão ser detalhados de forma muito mais profunda nos vários módulos que nós temos durante toda a programação do nosso curso, mas a ideia agora é ter uma visão geral sobre como é que nós monitoramos a ocorrência da mastite e quais são essas informações importantes em nível de rebanho. Para que a gente possa começar, monitorar e controlar a mastite, eu gostaria de dividir em 3 passos principais. O primeiro passo é o passo no qual nós diagnosticamos a situação da mastite. Todas as medidas, todas as estratégias que podem ser utilizadas para o controle de mastite dependem de saber qual que é a atual situação da mastite. São 3 informações principais que eu gostaria de destacar: a célula somática do tanque, a incidência de mastite clínica e a incidência de mastite subclínica. Isso vai dar uma ideia de que, se as medidas de controle estão sendo adequadas ou não, se as medidas que podem ser aplicadas têm ou não chance de ter retorno, e principalmente se ao longo do tempo a mastite está sendo mais controlada ou ela está saindo de controle. Quais são os prejuízos que vão estar associados quando nós temos essa situação? Então, esse é o primeiro passo do controle da mastite, do monitoramento. O segundo passo envolve entender e conhecer quais são as causas e quando acontecem esses casos de mastite. Nós vimos, então, como fatores de risco para a mastite, que em alguns momentos da lactação, essa vaca tem mais risco de ter mastite, por exemplo, no início da lactação. E no caso das causas da mastite, a ferramenta que nós usamos é a ferramenta da cultura microbiológica, pode ser feita na própria fazenda ou pode ser feita em laboratório. Então, esse é uma caracterização mais detalhada de como está a mastite clínica e subclínica. E, finalmente, dependendo da fazenda e como está a situação, cada fazenda pode ter uma determinada prioridade, seja do ponto de vista de mastite contagiosa ou ambiental, seja do ponto de vista de mastite clínica ou subclínica. Em outras palavras, significa o seguinte: muitas fazendas podem ter problemas específicos de mastite ambiental ou contagiosa, e daí o foco das medidas pode ser muito mais específico e muito mais focado naquilo que tem mais chance de dar retorno, naquilo que é a maior prioridade da fazenda naquele momento. Para começar, então, o primeiro passo: qual a atual situação da mastite na fazenda, no rebanho? Quais são as ferramentas que o responsável pelo controle da mastite precisa ter? Quais são as informações? Qual que é a rotina de informações? Primeira informação é a incidência de mastite clínica. Essa incidência de mastite clínica tem que ser feita por meio do teste da caneca de fundo preto, ou teste da caneca telada, que nada mais é do que identificar alterações visuais do leite, toda a ordenha de todas as vacas. Então, essa informação, que é relativamente simples, talvez o principal limitante que tenha sido feito com uma rotina e que os ordenadores tenham critérios bem característicos para saber o que é mastite clínica e o que é uma vaca saudável. Em segundo ponto, mensalmente, a recomendação é de que essas vacas tenham uma contagem de célula somática individual. Esse é o teste mais recomendado para que seja avaliada a prevalência de mastite subclínica. Então, quando avaliado mensalmente, todas as vacas habilitadas, né, que nós vamos ver que essencialmente são as vacas que estão em lactação, que não estão com mastite clínica, para avaliar a prevalência de mastite clínica, e também é possível avaliar novos casos e casos curados. Na sequência, seria muito importante também o monitoramento das vacas recém-paridas. Isso pode ser feito por meio da avaliação do teste da caneca e também, no caso da mastite subclínica, a realização de um teste de CMT a cerca de uma semana pós-parto, depois de 5 dias pós-parto. Então, vacas com CMT positivo são vacas com alta chance, alto risco de serem vacas com mastite.
E, finalmente, um checklist, né? Informações sobre rotina de ordenha, manutenção, higiene de ambiente, protocolo de secagem, tratamento. Todos esses itens serão temas dos nossos módulos durante o curso. Quais são os indicadores de mastite clínica? Quais são as informações que são úteis para que a gente possa entender o tamanho do problema? Por exemplo, a incidência. Quais são os casos novos de mastite clínica? Quais são os casos graves? Qual a porcentagem? Hoje nós temos uma estimativa de que em torno de 5% dos casos de mastite clínica são graves. Ou seja, se nós tivermos com um índice maior do que esse índice de casos graves, nós podemos tentar algum tipo de medida para melhorar a imunidade das vacas, por exemplo, ou reduzir as contaminações do ambiente. Quais são as causas pela cultura? Quais são as chances de cura? Nós podemos estimar isso por meio das causas da mastite. Quantos dias de descarte de leite? Quantos casos de mastite necessitam de um segundo tratamento, de um retratamento? E qual a porcentagem de vacas com tetos perdidos, ou seja, vacas que perdem a capacidade de produzir leite naquele quarto. E, finalmente, qual o descarte das vacas com mastite clínica? Qual que é a quantidade de vacas que são descartadas quando essas vacas têm um caso de mastite clínica? Para que a gente possa, então, fazer o cálculo dos indicadores, considerando os dados que são coletados ao longo de todas as ordenhas, talvez um dos indicadores mais simples é esse indicador que seria a taxa de incidência de mastite clínica. Como é que é calculado? Soma dos primeiros casos de mastite clínica daquela vaca, naquela lactação, por exemplo, dividido pelo total de vacas em lactação. Essa é a forma simplificada. Epidemiologicamente, em termos de mastite clínica, a incidência seria nas vacas que estão sob risco, o que implicaria em retirar as vacas, por exemplo, as vacas que já estão com mastite clínica, né? E daí somente as vacas em risco. Essa seria uma forma, geralmente uma forma simplificada para que os produtores possam fazer isso de uma forma mais simples. Mas, epidemiologicamente, a incidência seria sobre somente a população de vacas em risco, ou seja, somente a população de vacas sadias sem mastite clínica. E daí aqui nós temos uma referência de menos de 4 casos de mastite por 100 vacas por mês. Então, esse é um desafio para a incidência de mastite clínica. Porcentagem de casos graves, menos de 5%, tem rebanhos que isso pode ser até 20%. Casos clínicos recorrentes, menos de 30% dos casos clínicos, ou seja, a cada 3 casos clínicos, no máximo um desses casos clínicos seja recorrente, ou seja, ele vai voltar a ter sintoma clínico depois do tratamento. Soma de dias o total de dias de descarte de leite, vacas com quartos funcionais, a referência seria menos de 5%. Então, aqui nós podemos ver que tem vários indicadores. Eu diria que esse primeiro indicador é um dos principais para ter ideia de, se estiver acima de 5 casos por 100 vacas, ou seja, 5% de vacas ao mês, 6, 7, 10% ao mês tendo mastite clínica, isso indica que pode ter espaço para melhoria. No estudo que nós fizemos recentemente, a média de casos de mastite clínica é da ordem de 10 a 11 casos de mastite por 100 vacas por mês, o que indica que é um indicador que está bastante acima dessa meta. Um ponto importante, no caso da mastite clínica, é que os dados sejam coletados, sejam transferidos para algum sistema de registro. Nós temos até os mais simples, que é uma prancheta, um caderno, uma avaliação. Aqui nós temos uma indicação de como é que essas vacas estão sendo numeradas, quantificadas. E esse talvez é um dos principais problemas das informações de mastite clínica, que é uma certa inconstância. Então, nós temos fazendo em que a identificação pode ser falha, as informações podem ter dificuldade de serem processadas, e daí nós vamos ter enormes dificuldades em entender bem a situação. Então, um dos principais pontos é ter uma boa rotina de coleta de informações e, posteriormente, que essas informações estejam disponíveis para que possam ser manipuladas, possam ser analisadas e tomadas
decisões sobre isso. Um dos exemplos que eu trago aqui para vocês em termos de monitoramento de dados é o sistema do aplicativo da OnFarm, que mostra o seguinte: aqui é possível ter, numa determinada vaca, o histórico de quando aconteceu o caso clínico, qual foi o quarto, qual foi o tipo de agente, o que permite uma identificação muito rápida e muito fácil desse histórico da vaca. Então, ter informações para tomar decisão é muito importante. Além disso, a fazenda que tem as informações sobre qual que é a prevalência de mastite, prevalência do tipo de agente, né, por mastite clínica ou subclínica, prevalência dos agentes, vai dar uma melhor capacidade de tomar decisões, seja do ponto de vista de tratamento, seja do ponto de vista de, eventualmente, não manter essas vacas em tratamento ou fazer o descarte. Então, que é um exemplo de facilidade, e hoje eu acho que nós precisamos ter essa informação na palma da mão.